Glória a Deus. Você se viu aqui? Eu vou perguntar isso de novo, porque eu sei que você... Quem almeja servir ao Senhor com interesse de coração aqui? Com tudo que tem, com tudo que é, com toda a intenção. Amém? Se veja nesses momentos. Eu me lembro, amados, que quando eu via os vídeos, as fotos lá das conferências de Campina Grande, eu dizia, rapaz, um dia eu vou estar lá. E não é o que aconteceu? Se você consegue crer, você vai viver. Vou dizer isso de novo para você se lembrar que você é da fé. Se você consegue crer, você vai viver. Mais uma vez, porque o Espírito Santo quer fazer ênfase nisso. Se você consegue crer, Luciana, você vai viver. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos e filhas, as quais Ele ama de maneira incondicional. Se prepara, Deus está olhando seu coração. Alinhe-o a cada vez mais a servir ao Senhor com integridade. Ser íntegro é literalmente ser inteiro diante do Senhor. Independente de quem você goste ou não goste, saiba que a palavra de Deus é perfeita. Fala nisso. Lembrar que a gente é do Verbo da Vida. Tem Bíblia aí, teu celular tem Bíblia, levanta ele de todo jeito. Se você tem um aplicativo, seja o que for, tem Bíblia aí, levanta. Diga, essa é a poderosa palavra de Deus. E ela não volta vazia. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E diga, eu posso. E eu vou viver tudo o que Deus prometeu. Por causa dessa palavra. Porque ela é viva e eficaz. E ela funciona. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais. Agora pode começar meu tempo. 2 horas aí. Pode botar. Amém? Quem concorda que eu tenho 2 horas aqui para pregar? Olhe, vou contar, viu? Amém, amados? Mas que coisa boa voltar de uma conferência onde a gente foi tratado, estimulado. E, amados, eu quero fazer um convite para você ao mês de você estar lá. Se organize para nos próximos tempos você estar vivendo esse tempo também de crescimento. E se prepare, porque Deus vai te pegar. E, amados, quando você vai para a inspiração do teu ministério, onde você vai para a sede da visão do seu ministério, onde você vai ser corrigido, alinhado e tratado, você volta mais crente. Eu quero dizer para você, se eu já tinha intenção de ser crente, eu quero ser mais. Fui estimulado nos princípios que eu recebi, exortado naquilo que ainda estava fazendo falta, e naquilo que a gente crê que pode crescer, a gente vai crescer. Se prepare que eu vou lhe incomodar. Eu vou te chamar para correr mais rápido. Eu vou te acelerar em alguns momentos, mas não se preocupe, eu sei que você tem seu ritmo. Deus vai lidar com a sua personalidade, mas Deus não vai te deixar do mesmo jeito. Diga graças a Deus. Pensando sobre isso, Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. A gente vai ver uns mistérios da parte de Deus. Deus é meio misterioso, né? Quem acredita que Deus é misterioso aqui? Ninguém, só eu. Só eu que tinha essa visão de que Deus era mistério. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Pode botar na Almeida Revista. Aleluia. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. Você está acompanhando? As coisas encobertas, ou as que não foram reveladas, as que estão sobre um manto de mistério, pertencem ao nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem. Diga, as reveladas pertencem a mim. Amém? A nós e a nossos filhos para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras da lei, ou desta lei, que é a palavra de Deus. Amém? E aqui a gente encerra o culto, cada um que desvende o mistério de Deus sobre a sua vida. Vamos embora? Não, amados. O contexto aqui é que Deus tem princípios. E aqui a revelação, a revelação das coisas encobertas está na consequência do princípio que Deus diz. As reveladas são a lei, amém? É aqui que está dizendo. O
que está escrito. Oh, meu pai, que Bíblia pesada. O que está escrito é a revelação de Deus para mim e para você, amém? Palavra de Deus. Mas o que está encoberto, a gente descobre sobre as consequências. Como, pastor? Um dia o mundo não sabia que Deus tinha um sangue reservado desde antes da fundação dos tempos para a redenção e remissão dos pecados. E o mistério que estiver oculto foi descoberto e revelado na pessoa de Jesus Cristo. A consequência, salvação. E a revelação, em Cristo, a vontade de Deus revelada, que chegou para mim e para você através do quê? Quem já viu onde Deus revela? Quem sabe? Romanos capítulo 1, verso 17. Porque a justiça de Deus, visto que a justiça de Deus se revela onde? Participa aí, amados, que eu ainda estou meio cansado, pode ser que eu cochile aqui de pé. Diga, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Onde é que está o Evangelho? Você tem o Evangelho aí? Você tem uma Bíblia junto com você? A justiça de Deus está revelada aí dentro, você já leu? Você já descobriu Deus aí no Evangelho? Você já se viu no Evangelho? Mas olha só, a justiça de Deus se revela no Evangelho como? De fé em fé. Verbo da vida sempre, por qualquer assunto que passe, vai ter que falar de fé. Porque a fé é a base que vai trazer condições da manifestação da vontade revelada de Deus acontecer na sua casa. O Evangelho de Deus. Aquilo que estiver oculto foi agora revelado numa pessoa. O Evangelho de João, capítulo 1. Deixa eu só ver se é o verso 12. Obrigado, Espírito Santo. Aliás, verso 18. Verso 17 e 18. Pregando peça na mídia. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de... Você está acompanhando? Eu preciso do seu feedback. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E quem era esse Deus que estava no seio do Pai? Diga, Jesus. O verbo vivo. Então, quando você for ler o Evangelho, onde se revela a justiça de Deus, vá de fé em fé, crendo que os atos de Jesus está dizendo exatamente o que Deus queria dizer. 2 améns. Daqui para frente a gente vai crendo mais. Amados, é verdade. A palavra é simples assim. De um poder simples assim. De uma revelação textual tão pequena, né? Rapaz, ele podia escrever tantos livros. E, de fato, se você vai estudar a profundidade desse conhecimento, gerou vários livros e grandes best-sellers de grandes pregadores, homens de Deus ungidos, trazendo a revelação do conhecimento da palavra. Mas, enquanto você não tem esses grandes livros chegando na sua mão, você tem o livro dos livros, chamado Bíblia. Creia textualmente no que Deus está dizendo para você. A vontade e a justiça de Deus, o amor de Deus, a revelação de Deus é revelado no Evangelho por causa de uma pessoa chamada Jesus Cristo. E por causa dessa pessoa, Jesus Cristo, nós somos salvos, fomos libertos do pecado e vamos ser livres da presença dEle quando ouvirmos um som característico que só crente vai ouvir. Um ouvido espiritual onde ninguém, a não ser aquele que já fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, vai ouvir. Um som que te chama, que te atrai, que vai te levar às alturas. E não vai ser feito aqueles sons no tempo de carnaval que quando o trio passava só não ia quem já morreu.
Porque você já morreu. Por isso você não vai mais atrás do som do mundo, você vai atrás do som do céu, que é revelado na face de Jesus Cristo, revelando a vontade eterna de Deus. As coisas encobertas que pertenciam a Deus agora, Paulo olha para Cristo, Cristo revela a Deus e diz aquilo que não desceu ao coração humano, que jamais chegou ao ouvido dos homens. Deus tem o quê? Escondido, oculto, debaixo da caixa, não vai mostrar para ninguém, não é isso? Não, ele diz que ele vai revelar, vai manifestar a todos aqueles que têm com ele uma relação. Cabe uma pergunta aqui. Você é igreja porque você tem uma carteira de membro? Você é igreja porque você faz parte de uma comunidade? A gente nem tem carteirinha, Ian me lembrou aqui, eu vendo ele aqui. A gente nem tem carteirinha. Você é igreja porque Nelly te chamou? Ou algum outro irmão simplesmente te chamou? Né? Não, amados, você é igreja porque Cristo, que é a expressão exata da vontade de Deus, te fez igreja. Te fez participante e amados, graças a Deus, que isso não é invenção de pastor. Templos, prédios, de uma estrutura de uma forma ou de outra, isso sim, homens entram para cooperar, mas o projeto igreja veio do coração de Deus. E nós somos uma igreja triunfante, diga amém. Mesmo que você não aceite, não acredite, não veja, nós somos a igreja de Cristo. Se você pode não estar passando os olhos sobre a verdade da palavra e vendo a tudo, mas se você é igreja e é a igreja de Cristo, você é uma igreja triunfante. Você não está mais militando com as forças naturais, mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são o quê? Só de Lucas que sabe e alguém mais aqui que eu vi. Foi tu, foi Luciano? Luciano está fazendo rema. Luciano e Emerson, aí está toda remada aí na palavra. Mas amados, deixa eu te dizer, as nossas armas não são carnais, fracas, e se alguém mais forte do que você bater em você, você sai chorando. As nossas armas são poderosas em Deus. Armas que nos capacitam a vencer as situações do dia a dia, que nos capacitam de fé em fé, viver a nobreza do Evangelho. Sabe, Jesus já te libertou. Jesus libertou alguns. Sabe, enquanto essas verdades simples não forem algo que te motiva a dizer, glória a Deus, pode ser, em algum momento, que o diabo possa dizer, não é bem assim. Cristo já te libertou. Estamos como Ezequiel, falando no meio dos vales ossos secos. Você é osso seco? Quem é osso seco aqui? Diga, eu sou corpo de Cristo. A vida de Deus flui. Diga, vale de ossos secos. Foi no passado. Diga, hoje eu tenho a vida abundante de Deus. Mas eu quero te lembrar isso. O mistério que estava oculto era Cristo que estava sob gerações, esperando o tempo da plenitude para se manifestar. E na plenitude do tempo, no tempo exato e perfeito de Deus, onde Deus quis revelar a sua boa vontade e o caráter da sua divindade, Ele revelou Jesus. E João, olhando para o caráter de Deus, quando Deus deu, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. No capítulo 3, verso 16 do Evangelho de João, ele diz que Deus deu a Jesus, para mostrar a vontade dele, o desejo dele, o poder dele, o caráter dele. Olha para o que Jesus fez. Sabe, eu não sei você, mas eu sei de mim, eu não valia um tostão furado. De mim mesmo, talvez, como alguém já cantou, eu me perderia para viver a vida eterna. Mas graças a Deus pela luz do Evangelho, que um dia brilhou no coração e na mente, e a convicção do Espírito Santo que disse, olha, ou você vai para Deus, ou tu vai se perder com tripa e tudo. Não tem isso no texto bíblico, mas eu sei que seria com tripa e tudo.
Porque do jeito que eu era intenso no mundo, alguma coisa de errado aconteceria. Mas graças a Deus, porque Ele enviou Jesus, porque Ele amou o mundo de uma tal maneira, e no meio do mundo tinha um tal de Cláudio, e no meio do mundo tinha um tal de você, e a revelação da vontade encoberta de Deus era que todos os homens tivessem conhecimento e fossem salvos. Sabe, amados, alguém de nós precisa se levantar com essa verdade mais nítida no meio do povo, porque Deus vai levantar no meio do povo um povo que crê. E sabe, quando ele está dizendo nesse contexto de levantar um povo no meio do povo, ele estava falando até do povo de Deus. Sabe, as revelações e exortações maiores, e a exortação é literalmente chamar você para perto, para te estimular, não para te parar, não para te desacelerar, mas se necessário a exortação do Senhor for dizer para você mudar o passo que você está dando, não se preocupe, está aqui alguém que vai dizer para você. Porque Deus nos ungiu com o propósito de sinalizar com a palavra aquilo que talvez você já saiba, mas precisa ser lembrado. Como um amigo que, junto com o seu amigo, é afiado, eu quero chegar aos céus, mas eu quero olhar do lado e ver você. Eu pensei que você ia ficar triste, mas graças a Deus que você é feliz demais. Eu vou dizer isso de novo. Céus é a expectativa que nós temos aqui. Céus é agradar ao Senhor, é a expectativa do meu coração, e eu sei que você também quer. Até lá, vamos ser aperfeiçoados na prática da revelação da palavra, da vontade de Deus. Alguns vão ser chamados do meio do povo para ministrar para o povo, mas todos somos chamados para ministrar a verdade do Evangelho, a viver à altura do nosso chamamento para o corpo de Cristo. Amém? Quem ama ao Senhor aqui? Você ama mesmo ao ponto de perder a sua reputação para ter a reputação dele? Você ama mesmo ao ponto de viver de fé em fé, de glória em glória, inclusive no dia das tribulações? Inclusive no dia que se chama aquele dia mau, que vai bater na porta? Um dia ele chega. Desde o crente mais fraco na fé ao apóstolo Guto, né? O top do nosso ministério, a liderança do nosso ministério. Um dia chega a conta. Um dia o diabo pede para peneirar. Jesus ensinando os 12 lá, dia a dia com ele, ele diz: Pedro, o diabo pediu para te peneirar, mas eu fiz o quê? Eu roguei por ti. Ou seja, Jesus intercedeu por Pedro diante de Deus, para que Pedro fosse socorrido nas horas, mas ele não disse: olha, Deus livra ele da peneira. Deus, faz o seguinte, já que Pedro é muito chegado, joga a peneira em João. E depois ele olha para João e faz: e esse? O que é que vai acontecer, né? Joguei a peneira nele, João. Não, Pedro diz, ou Jesus diz: olha, a ele não interessa, a você eu estou dizendo, o diabo pediu para peneirar, mas eu roguei por você. Quem sabe o exercício de Jesus também nesse tempo glorificado, o que é que ele faz lá diante de Deus? Ele é o nosso intercessor. E de uma maneira eficaz e eterna, ele não se cansa de interceder por mim e por você. Ele não desiste, e eu já procurei alguns versículos tentando ver o dia que Deus disse: não vou lhe responder. Fique na sua, tome conta da sua vida. Vá cuidar do seu, deixa o meu por aqui. Quando Jesus intercedeu, as respostas eram exatas, perfeitas da parte do Pai. Se era manifestação de cura, cura vinha. Se era por uma questão de livrar o homem do pecado, Jesus se manifestou como Filho do homem para destruir as obras do diabo, inclusive dizer para um paralítico: levanta e anda, teus pecados são perdoados. Eu quero que você entenda que tem algo maior do que o dia a dia da gente, no normal. Um dia a dia no trabalho, um dia a dia até na igreja local. Deus tem coisas excelentes por manifestar através de você e para você. Quem crê nisso aqui? Coisas encobertas na velha aliança, coisas que estavam até na tenda, né, naquela representação do templo, na presença, na arca lá, hoje estão dentro de você e revelados na palavra, que Cristo
trouxe a revelação plena do desejo perfeito de Deus, e hoje ele habita onde? Isso é uma pergunta, amados, pode responder. Hoje Cristo habita onde? Diga, no meu coração. Diga, eu sou templo e morada. Diga, a arca da presença representava o local onde Deus ficava. E se você é morada de Deus, você representa o quê? Onde você vai é onde Deus está. A gente precisa entender essas revelações simples para viver o poder da revelação. Que às vezes alguém quer trazer, e nada contra isso, estudos profundos, revelações grandiosas, amados. Cuidado com os mistérios ocultos. Apocalipse diz que tinha gente que tinha destreza nos mistérios, e é ensinar uma revelação diferenciada. Paulo já nos advertiu através das suas cartas, dizendo que até se um anjo se manifestar, trazendo revelação para complementar a Bíblia, que parece que Deus esqueceu alguma coisa, aí mandou um menino de recado atrasado, diz, vai lá anjo, fala uma coisa que eu esqueci, e ele traz uma revelação maior. A Bíblia diz que ele seja maldito, e se o que vai trazer a mensagem é maldito, quem recebe a mensagem é o quê? Porque normalmente alguém é mensageiro de uma mensagem, traz a informação, né, para que alguém conheça e repasse. Eu vou dizer uma revelação maior que ninguém nunca disse aqui do púlpito. Olha que coisa horrível. Mas é uma revelação para algumas pessoas. O diabo não serve para ministrar sobre Deus. O diabo não ministra bem sobre Deus, porque parece que ele teve um problema, alguma coisa assim, desde o início. Homicida, mentiroso, invejoso, foi destituído da glória que tinha e foi lançado sobre a terra, e até hoje ele fica olhando para cima para ver se um dia pode voltar. Mas graças a Deus, a cruz já mostrou o sinal para ele, que ele perdeu, que ele não tem direito de enganar, mas a palavra de Deus diz que temos revelação da parte de Cristo. E nós cantamos aqui que ele nos justificou, nos libertou do pecado. Amados, isso são verdades que nós precisamos celebrar. E você precisa saber dessas verdades. Quer uma boa notícia? Se matricula numa escola bíblica. Nós temos a escola bíblica Rema no nosso ministério. Faça isso, tenha vontade e desejo de crescer no conhecimento da revelação da verdade de Deus para você. Mas entenda, o Verbo da Vida não é a única escola Rema do mundo que vai fazer isso e você vai receber tudo. Eu conheço tantos que fizeram Rema, fizeram escola de ministro e hoje não estão mais no nosso meio. O contexto é, fica com a palavra de Deus. Eu garanto a você, o Rema vai te ensinar coisas da palavra de Deus, sobre justiça de Deus, sobre você aprender a se mover debaixo da unção do Espírito Santo. Quem concorda que os filhos de Deus aqui devem ser guiados pelo Espírito de Deus? Tem uma matéria falando sobre como ser guiado pelo Espírito. Como se submeter a uma autoridade. Sabe, essas coisas reveladas da palavra, que às vezes a gente olha e diz, eu não entendo muito. Tem pessoas que podem se ajuntar a você e te ensinar. Deus tem levantado muitos Filipes por aí. Mas o mal é que às vezes os etíopes não querem descer do seu carro para receber a informação. Diga, eu não sou assim. Diga, o meu ouvido sempre vai estar inclinado à voz de Deus. E sabe, amados, eu sei porque sei que ministros que chegarem aqui vão te motivar a olhar a sua Bíblia. Se eles não fizerem isso, conversa comigo e me mostra quem é. Que talvez eu estivesse cochilando aqui na frente e não percebi o que ele falou. Mas fica com a palavra. Porque a palavra de Deus é aquilo que permanece. E quem gosta de levantar alicerce ou levantar uma casa num local que você sabe que vai ruir? Você gostaria de se estabelecer sobre um fundamento que vai afundar? Você gostaria de exercer e levar a sua família a se exercitar num local que vai dar tudo errado? Nem eu. Por isso estamos nos expondo cada vez mais à palavra de Deus.
E, amados, todas as vezes que você for exposto à palavra de Deus, eu sei que cada um naturalmente tem respostas diferentes, mas a resposta da fé é única. A resposta da fé é crer naquilo que está sendo dito com linha na palavra. E receber isso como palavra de Deus e responder àquilo que está crendo. Porque a fé tem uma ação correspondente. A fé tem uma voz. Quem crê se diverte. A gente já ouviu tanto isso. Quem crê descansa. Quem está crendo aqui? Quem está crendo por coisas que às vezes nem é dito aqui do púlpito, mas Deus já falou com você? Se Deus já falou com você, se prepara, amados. Limpa o terreno. Alinhe-se diante dele para receber. Hoje pela manhã, eu acho que foi Rebeca que estava ministrando lá em Zona Norte. E ela falou algo sobre o texto de Deuteronômio 28, onde as bênçãos correm e te alcançam. Eu já fui muito para a igreja buscar minha bênção, mas eu acredito que toda vez que a bênção estava chegando perto de mim, eu estava rodeando, procurando outro lugar, e ela nunca me alcançava. Por causa da falta de fé e de entendimento de que não sou eu que devo correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos que correm e me alcançam. E sabe, ela pregou muito bem. Eu te indico, assista a Escola Dominical de Zona Norte, nossa igreja sede. Você vai ser muito bem instruído pelos nossos pastores, que são pastores dos seus pastores e pastores seus também, porque somos como ainda uma extensão de Zona Norte. Mas também assiste as coisas da sede, apesar que tivemos a informação que o canal foi hackeado. Aguarde que vai voltar a funcionar novamente e vai ser aperfeiçoado isso aí. Mas se liga na visão. Fica esperto. Quem já viu aqueles telecursos, né? No finalzinho, se liga, tinha o desenho da corujinha, fica ligado. Aí passava aquelas coisas, ele ia revisar a matéria. Talvez você vá para uma igreja que vai falar sempre a mesma coisa que você ouviu aqui, ou em outro ministério você já ouviu. Não se preocupe, é porque a Bíblia é uma linguagem só. Se alguém na sua igreja antiga lia a Bíblia, e você está vendo aqui as mesmas coisas, não se chateie, não se entedie, não se canse das mesmas coisas. Porque é isso que vai ser segurança para mim e para você. Tanto para mim falar, quanto para você ouvir. A certeza de que Deus não muda. E Ele permanece o mesmo para todo sempre. Sabe, amados? Quando se fala da natureza de Deus, e no Rema você vai aprender sobre o caráter de Deus. Eita, pastor, o senhor vai fazer o culto de propaganda do Rema? Vou, porque eu sou fruto disso. Mas é só para ilustração mesmo. Ou sobre o caráter de Deus, a natureza de Deus. Deus, Ele é amor, amém? E como é que Ele mostra e revela o seu amor? Primeiro, na revelação de Cristo. Através da mensagem do Evangelho, e a própria pessoa de Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus salvando o homem. Mas quando esse amor é demonstrado para o pecador, como nós chamamos isso? O amor derramado para salvar o pecador é a graça. Isso é a demonstração do amor de Deus em Cristo Jesus, a graça salvadora, né? A graça que trouxe salvação. Mas quando o camarada já é crente e está no meio dia a dia da carreira, né? E de vez em quando escorrega ali, dá uma vacilada porque ninguém é perfeito, estamos sendo aperfeiçoados. E nesse meio do caminho, o que é que o amor de Deus representa para nós através de que ação? O que é a correspondência desse amor de Deus? A misericórdia. Porque a misericórdia cobre uma multidão de pecados. Porque Deus não mudou desde o dia que Ele olhou para você e derramou a graça salvadora, e olhou para você como um pecador, mas Ele olhou para mim e para você, vamos colocar todo mundo junto nesse pacote. Deus olhou para mim e para você como pecadores e derramou da sua graça e nos salvou. Mas quando a gente vacila, Deus não é como aquele que eu pensava, um velho chato, cheio de dores no corpo, que qualquer coisa ele está tão agoniado que ele joga um raio, porque já está chateado da vida dele. Porque é muitos anos sobre os ombros dele, né? Ele está tão cansado de ver a humanidade errando, que ele já está impaciente. Não, Deus lança sobre nós as misericórdias. A palavra de Deus diz que tanto o povo judeu, mas eles servem de exemplo para mim e para você, né? Não somos consumidos por causa das
misericórdias que se renovam a cada manhã. Não é a palavra de Deus que se renova, a palavra de Deus permanece. É as misericórdias de Deus que diz, eu sou santo e o pecado não pode permanecer entre mim e ti, porque isso gera uma separação. E uma vez uma separação, alguém vai entrar nesse meio. E a Bíblia diz, por causa do pecado, morte é gerada. E morte espiritual, amados. Uma vez morto no espírito, não tem, depois da graça, não tem como voltar. Graças a Deus pela graça. Mas o crente, no seu dia a dia, pode ser que um dia, em algum momento, vacile. E aí, Deus, através do seu amor, derrama da sua misericórdia, trazendo um convencimento do Espírito Santo, arranhando na tua consciência. E na minha consciência, que é a voz do nosso espírito. Você sabe que você é um espírito? Ou não sabe? Do jeito que Deus é espírito, e que Ele manifesta, através das suas ações espirituais, um fruto no físico, você é espírito, possui uma alma que precisa ser renovada, e manifesta as atitudes do seu espírito na prática do seu corpo físico. Por isso que quando Jesus e João Batista estavam falando sobre, trazendo tipificação do homem diante de Deus como uma árvore, eles dizem, ou vocês fazem as árvores boas e dão frutos bons, ou vocês fazem as árvores más e dão os frutos maus. E João ainda vem com um exemplo de Deus, está como aquele agricultor com o machado pronto na raiz, para saber se está dando o fruto desejado. Pastor, o senhor quer me assombrar, quer o quê? Eu quero te alertar para você dar as respostas certas, para as indicações certas da palavra. Você não precisa ter uma vida de pecado, porque você já foi livre do pecado. Você não precisa mais ser dominado, mas foi uma força tão grande que eu não consegui. Ei, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas da graça. É assim, simples o que a palavra diz. Simples desse jeito. Então quer dizer que eu posso viver uma vida santa? Sim. Porque quem já recebeu Jesus aqui, que eu quero saber? Só alguns. Só Lisângela, de Lucas, Nélia, aqui meio timidamente, né? Irmão, deixa eu dizer para você, eu vou meter a palavra para cima. Se você se envergonhar de dizer que você pertence a Ele, no dia que você for dizer que pertence a Ele, Ele vai dizer, eu não te conheço. Quem é de Jesus aqui? Graças a Deus, eu estou na igreja de crente. Obrigado, Senhor. Amados, o Evangelho traz essa leveza na brincadeira aqui, mas já pensou que alguém um dia vai perguntar para você, você é crente, e aquela música toca, isso é impossível, impossível declarar a minha identidade, porque se eu revelar minha identidade, eu vou ter que ser descartado. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, levante-se porque tem uma expectativa aí fora. A natureza espera, com uma expectativa grande, com os olhos grandes, abuticados assim, olhando e procurando a manifestação da glória dos filhos de Deus. E veja que a palavra não está dizendo simplesmente a manifestação dos filhos, porque Deus tem filhos. Os filhos de Abraão, como descendentes, herdeiros de uma aliança, diziam que eu sou descendente de Abraão. E o que é que Jesus disse? Olha, se vocês não clamarem, as pedras clamarão, mas eles clamarão, mas a questão é, Deus pode suscitar dessas pedras, as quais eles estavam andando, dessas pedras, filhos. Ou seja, não é uma necessidade que Deus tem, ele estava tão sozinho, tão solitário, e uma sofrência tão grande, que Ele fez você nascer. Não, amados, se fosse por uma necessidade, Deus poderia das pedras suscitar filhos. Mas foi uma questão de honra, de resgate, de mostrar que Ele não perde nada, nem divide a glória dEle com ninguém. O diabo quis usurpar a posição, mas Deus o destronou, colocando Cristo como substituto perfeito entre mim e você. E nos resgatou para uma posição que Ele disse já era sua. Em Adão estávamos lá. Em Cristo nós voltamos para Ele.
E nós precisamos revelar para o mundo. E sabe, amados, vai chegar o tempo dessa igreja começar a falar sobre política. E pode religião e política se misturar? E pode trocar os valores da palavra por um terreno? E pode trocar a decência pela corrupção? Não se preocupe, nós vamos falar de tudo que está se levantando aí fora contra a verdade da palavra. Para que ninguém jamais diga, essa igreja não avisou, não me posicionou, os pastores dessa igreja não me avisaram que tinha esse perigo. E como pastores que são chamados com a responsabilidade de falar a verdade, nós vamos começar a tocar nessa área de cidadania. Porque você, cidadão vitoriense, deve ser o melhor cidadão, porque você é crente do verbo da vida. Eu sei que lá nas Assembleias de Deus, nas presbiterianas, outras denominações, devem estar dizendo da mesma forma, se posicionando para que você, crente, seja o melhor cidadão que uma nação pode ter. Ideias de homens, sonhos de ditadores, ou pseudos ditadores. Nem se preocupe, a bandeira do Brasil vai voltar para aqui, ó. Porque estamos numa nação. E nós oramos por essa nação. E essa nação pertence ao Senhor Jesus Cristo. E esse ano, por um acaso, vai ter eleição. E você é crente. Vai ter eleição, mas você é crente. Vou dizer de novo, vai ter eleição, mas você é crente. E que você não negocia princípios. Que você não negocia nem se caracteriza com uma coisa como é que a palavra diz? Tem uma aparência, né, da piedade, mas nega-lhe, entretanto, o poder. Ah, rapaz, Deus é amor. Deus recebe tudo. Que coisa é essa absolutista? A revelação dos princípios da palavra vai fazer você olhar para o pecado e dizer isso é pecado. A revelação que estava antes encoberta em Cristo vai mostrar para você que o nível de cobrança sobre o pecado no mundo em Jesus foi maior. A palavra dizia na lei, se você adultera, você vai ser apedrejado, porque você praticou o ato. Mas Jesus vem e mede a lei dizendo assim, se você tem o desejo impuro no seu coração, você já adulterou. Jesus colocou na intenção agora, não só no ato. Porque tudo que é praticado começa na intenção. Tiago diz que o pecado é algo que é nascido no coração, praticado no corpo, mas vai ter a sua consequência. E aqui estamos, como Verbo da Vida Vitória, trazendo o contexto para você, você vai receber um livretozinho, você vai ser informado da visão do ministério, mas principalmente você vai ser informado dos princípios da palavra. Não vamos dizer vota em fulano, vota em cicrano, mas vamos dizer fica com a palavra. E a palavra vai afrontar alguns que se estão levantando como salvadores da pátria. Pessoas que vão se levantar com o poder de engano, com a lábia tão boa, tão bonita, através da piedade, ação social. Vamos cuidar do fulano, vamos cuidar dos necessitados. Mas esse negócio de Deus, o Estado é laico. Graças a Deus que o Estado é laico, que nós podemos pregar o Evangelho, porque na Constituição brasileira diz que há liberdade de culto. E vamos aproveitar ainda a nossa liberdade de culto para falar, enquanto temos liberdade, de demonstrar a nossa fé, porque qualquer dia desses o diabo pode usar alguém e querer te calar. Eu amo esse silêncio. Isso diz que você está pensando sobre essas coisas. Pastor, vocês vão polarizar. Não, o mundo já está polarizado. Eu sou luz, ele é trevas. Eu estou em Cristo, o mundo jaz no maligno. Está entendendo a diferença? Não vai ter meia luz. Meia luz talvez você tenha com o irmão Progresso ou Luciana projetando seu ambiente novo, aí vai ter aquela meia luz graduada, tal. É por causa de um projeto feito para isso.
Mas entre Deus e o mundo tem uma diferença gritante. Luz é luz, trevas são trevas. E você vai se levantar, diga, eu vou me levantar. Na autoridade do nome de Jesus. E vou brilhar à luz do Evangelho. Aleluia. Porque as coisas ocultas, amados, já passaram. Estamos vivendo em 2022, segundo o contador de história, Gabriel, né? Já é depois de Cristo. Não já está depois de Cristo, né? É isso? Já está? Acho que está. Confere aí na tua Bíblia, se Jesus já veio. Já. Ele já veio. Ele já morreu, ele já pagou o preço, ele já ressuscitou. E por meio dele, nós vamos viver tudo o que Deus proporcionou. Uma vida santa, uma vida regrada, uma vida de decência moral e decência espiritual, mas também uma vida abundante. Porque onde abundava o pecado numa prática de falta de conhecimento, chegou o conhecimento revelado do Evangelho, que de fé em fé você acreditou, e agora você vai viver uma vida abundante, porque você recebeu o dom do quê? Porque você vai ter uma vida abundante. Porque você recebeu o dom da justiça. Cabe uma pergunta. Quem recebeu o dom da justiça aqui? Amado, se você diz que é crente, se você diz que você pertence a Jesus Cristo, você já recebeu o dom da justiça. Aí você agora vai pegar a legalidade disso aqui e vai dizer, agora eu posso e vou viver reinando em vida. Porque como a revelação é de fé em fé, eu recebo a notícia de que eu recebi o dom da justiça. E a partir desse conhecimento, eu vou atuar sobre essa justiça que diz que me deu o direito de reinar em vida. Como? Tendo tudo que Jesus conquistou para viver. Inclusive prosperidade financeira. Porque a prosperidade espiritual aconteceu lá na cruz do Calvário. Uma liberação, uma intervenção da parte de Deus já aconteceu. Hoje de manhã, de Lucas estava falando, nós não precisamos, desejamos a manifestação da plenitude de tudo que Jesus fez. Que o último inimigo a ser vencido vai ser o quê? A morte e a limitação física, porque isso que é corruptível, que tem limitação, vai ser transformado por algo que não tem limites. Vamos receber o mesmo tipo do corpo de Jesus, glorificado, sem limitação, cheio de vida. Mas enquanto isso, eu exercito isso no meu espírito, porque a vida eterna está dentro. A vida indissolúvel do próprio Deus hoje habita em nós. Diga amém. Isso é verdade, amado. Eu sei que eu perguntei já várias vezes, você já disse que era crente. Eu te peguei já na primeira notícia que você falou para mim. Eu acredito em você quando você disse que era crente. Eu acredito que Deus que disse que você era crente, te confirma com o Espírito Santo que habita dentro de você, que você é filho dele. E para ser filho dele, você vai viver a natureza dele. E a natureza dele é uma natureza abundante, uma natureza que não recebe sobre si condenação, mas que vive à altura do seu chamamento. Como? Tendo uma vida abundante. Se a enfermidade chegar, e ela chega, você não nega o fato, mas você contra os fatos fala da sua fé. E diz, verdadeiramente, Jesus já a levou, então eu não vou ficar aqui nessa condição, porque eu tenho uma condição de justiça. Eu posso reinar sobre essa coisa. Quem já viu um rei pedindo, por favor, talvez ele ao seu círculo mais íntimo, talvez ele fale, por favor, fulano, me traga isso. Por uma questão de educação, ele vai falar. Mas normalmente, um rei, ele manda. Vamos ver o caso de Jairo. Jairo está indo com Jesus, dizendo ao Jesus, minha filha está horrivelmente doente em casa. Jesus diz o quê? Eu vou curá-la. No meio do caminho, você já leu os textos, já leu os evangelhos. Então, a justiça do evangelho que se revela, você já leu. Aí, Jesus está indo para a casa de Jairo, vem uma mulher enxerida, né? Não, uma mulher crente, e recebe a cura no meio do caminho. Isso faz com que Jesus diga, muito obrigado, valeu, estou indo, vamos lá, Jairo, correndo. Apressa o passo. Não, Jesus para
para atender e demonstrar e ensinar à multidão o princípio de fé. E Jairo recebe a notícia que a filha morreu, mas Jesus diz o quê? Eu vou. E acontece um milagre. Vem um tal de centurião e diz a Jesus, manda com uma. Faz o quê? Manda. Jesus, a representação daquilo que Deus queria que você fosse. Um humano vivendo sobre a direção de Deus. Um humano vivendo, fazendo aquilo que vê o Pai fazer, que fala, que ouve o Pai falar. Era Jesus aqui na terra. E você diz que é o quê? Igreja de Cristo, né? E você diz que é o quê? Corpo de Cristo, né? E você diz que é templo do Espírito Santo, né? Então, começa a mandar sobre as circunstâncias. E isso é antibíblico? Não é. Jesus é a perfeita revelação da vontade de Deus, sim ou não? Hebreus diz que os tempos antigos Deus falava através dos profetas, mas nos últimos tempos Ele fala pelo Filho, ou seja, Ele se expressa pelo que Jesus falou, pelo que Jesus fez. Você acha que a obra de Jesus na sua vida foi perfeita? Um amém. Graças a Deus. Eu estou bem na pregação. Oh, aleluia. Se 2 ou 3 concordarem na terra, está ligado. Mas eu estou te provocando mesmo, para você raciocinar, porque você já tem palavra o suficiente dentro de você. Você já ouviu vários versículos, você tem até seu versículo de estimação. Se não tem, eu te aconselho a escolher um. Pegue o seu versículo da sua Bíblia, decore o seu versículo e viva. Você tem um versículo que você gosta? Eu gosto daquele. Isso aqui é a minha cara. Esse livro, né, de Lucas fala, Hebreus, Romanos, né? Principalmente Romanos, né? Hebreus, né, que ele fala. É tu que diz que é Romanos. Que tu diz que o livro de Romanos, sei lá. Alguém de vocês aqui que diz que é Romanos. É ele também. Ou seja, ele briga na preferência por Romanos ou Hebreus. Mas assim, amados, você deve sim olhar para a palavra de Deus e escolher um que traz esperança para você. Porque a fé também, sem esperança, ela perde onde segurar. Eu sei que a base da nossa fé é a palavra de Deus, mas a esperança é como uma âncora lançada. A esperança acha um alvo e a fé traz para perto. Quem vai viver tudo que Deus conquistou? Sabe, amados, eu sei que vai ter cultos aqui que você vai ter que se aguentar para não barrar numa coluna dessa aí. Graças a Deus que o Luciano está projetando algo meio redondo aqui para você escorregar quando passar correndo aí nos cantinhos. Mas talvez desse lado vá ter algum problema. Mas você vai poder correr, dançar, celebrar. Mas deixa eu dizer para você, tudo que eu estou falando para você é te lembrando que a revelação de Deus é nos evangelhos, de fé em fé. E você foi chamado, o final do texto diz que o justo viverá pela fé. Pela fé. Pela fé no quê? Na palavra de Deus. É isso que sustenta a nossa vida. Mas deixa eu te dizer, chega um dia que a fé vai te chamar para um campo onde a alma natural normalmente vai dizer, desculpa, perdão, foi gases mesmo. Que a alma vai dizer, eu não estou entendendo. Porque você vai sorrir quando está doendo. Você acabou de receber uma notícia chata. Você acabou de ser traído, você acabou de ser enganado, você acabou de perder algo que você queria. Por que você vai sorrir sobre essa circunstância? Porque não são as circunstâncias que te governam. Porque não é o diabo que vai te ensinar alguma coisa. É Deus, por meio da revelação do Espírito Santo, e tendo diante de você a palavra de Deus, você vai ser ensinado e instruído da maneira certa. E ela vai sempre te chamar para um local que às vezes a razão vai dizer, não era melhor tomar banho lá nos rios da Síria?
Lá não tem rios mais limpos do que esse tal de Jordão, parece um esgoto, né? Só faltou o Naamã dizer isso. E ele não podia pelo menos dizer, eu pensei que o homem de Deus ia dizer, Deus é contigo, receba. E ele me manda tomar banho, está me chamando de imundo, né? Talvez até pensou isso. Às vezes a fé vai te chamar para um tempo onde você olha para todos os lados e não vê um fio de cabelo para se segurar. Mas você vai ter que crer que você está de cima da potente e graciosa mão de papai. E você vai ter que acreditar que aquilo que você não está vendo é real. Porque aquilo que não se vê é o que permanece. As coisas que nós vemos são mutáveis. Se prepara, daqui a pouco você vai ver um púlpito maior. Uma plataforma aqui. A mídia lá atrás com todo o equipamento. Acondicionado, tudo direitinho, de uma maneira bem adequada, o som mais audível de uma maneira mais adequada, ou seja, vai transitar. Mas a palavra de Deus e os resultados da palavra de Deus são eternos. Não negocie o princípio da fé. Não negocie as coisas que Deus já colocou como princípio para você viver. Vai chegar cantadas do diabo, até parecendo charmosas, até com um bolo de dinheiro que parece a quantia que você quer. Rapaz, eu estava orando exatamente por isso. Quem lembra que eu falei de Rebeca? Não é para você correr atrás das bênçãos, receba as bênçãos. Em nome de Jesus, receba, porque Deus já te deu. Mas não se preocupe, porque ela vai tocar em você e vai dizer, ei, eu cheguei. Se você está crendo, vai chegar. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia, te amo. E nem se preocupe, não era essa a ministração que eu ia querer falar. Eu ia estar pensando sobre o que eu estava orando e ouvindo sobre a predestinação em Cristo. Eu estava estudando para isso, mas quando estava lá dentro no gabinete, eu disse, mude para a revelação do Evangelho. Porque sem o Evangelho eu não entendo Deus. Eu vou olhar para o Velho Testamento e vou dizer, ele foi muito carrancudo, ele matou crianças, ele destruiu nações, terrível coisa cair na mão do Senhor. Ele é varão de guerra. Sim, Deus ainda é tudo isso, porque ele não muda. Deus não baixou suas patentes, nem está de bobeira. Deus ainda é aquele que luta as nossas guerras. Deus ainda é aquele que é o nosso general e que vence as nossas batalhas. Mas Ele já venceu em Cristo. Ele já colocou todos os adversários de Cristo debaixo dos pés de Jesus. E ao fazer isso e colocar a igreja como um assunto de Deus para Jesus, Ele colocou também eu e você como igreja sobre esses adversários. O negócio é, eu e você como igreja estamos vivendo à altura disso, da fé dessa realidade. Amados, você vai ser chamado como louco, porque o Evangelho é loucura para o mundo que se perde. Mas se você ousar crer, atrever-se a crer, você vai ver as manifestações do favor e da graça de Deus todos os dias. A Bíblia nos chama de dispenseiros. Isso quer dizer que tudo está dentro. Toda a satisfação de Deus já está dentro de mim, de você. Vou dizer isso de novo. Tudo que te satisfaz em Deus já está dentro de você por causa de Cristo. O negócio que você precisa é aprender as chaves que destravam isso. Quais são as chaves? Se revela no Evangelho de fé em fé. Buscando conhecer sobre o caminho do amor. Buscando reconhecer o caminho da verdade da palavra de Deus, buscando reconhecer os princípios da palavra. Mas eu já sei que o Verbo da Vida hoje em dia está falando mais, mas por muito tempo não se falou. Se prepara para um dia consagrar o teu dia, Senhor, de jejum, de crucificar a tua carne e a tua vontade no altar da palavra.
mesmo sem querer, ofereça isso como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe por quê? Uma vez mortificadas as suas vontades, você vai entender a vontade daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você entendendo como ele te chamou e para que ele te chamou, você vai viver, só se não quiser. Graças a Deus pela simplicidade do Evangelho. Graças a Deus pela simplicidade da palavra. Graças a Deus pelos grandes mestres que trazem coisas profundas da palavra de Deus e trazem como revelação para a gente. Mas lembra que é da palavra de Deus? Nunca da cabeça deles. Nunca da sua própria intenção. Porque nenhuma profecia que está na palavra foi dada por uma elucidação humana. Um dia um homem olhou e disse: foi isso, eis que eu vos digo. Não, uma profecia é uma palavra inspirada. Ai, graças a Deus que a palavra que você tem aí no seu aplicativo, na sua Bíblia, onde você estiver, ela é inspirada divinamente. Escrita por homens, mas inspirados, soprados. Amém, Espírito Santo. Eu vou encerrar com isso. A inspiração é literalmente um sopro da boca de Deus, falando algo a respeito, mas eu me lembro que quando eu era pequeno, eu cantava com Cristo no barco, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, né? E o sopro da inspiração de Deus no barco da vida, olha que poético, no barco da sua vida, vai te levar a mares longínquos e vai te fazer alcançar aquilo que você espera no próprio Deus. Mas deixa eu te dizer, seja fiel no pouco. Seja fiel e celebre os pequenos começos. Seja fiel em praticar aquele versículo seu de estimação, que você gosta tanto até da letra, do som, das versões. Pratique-o. Ame-o. Ao Senhor coloque sempre à sua direita e diz: Senhor, assenta-te aqui, que eu vou eu mesmo agora derrotar os meus adversários e vou colocar debaixo dos seus pés. Porque o Senhor me capacitou, adestrou a minha mão para a batalha, alinhou a minha língua com a habilidade de uma habilidosa pena de um escritor. Graças a Deus pela palavra dele, que ela nos inspira a falar, não só a crer, mas falar. Quem vai mudar a sua semana? Quem vai mudar o jeito de ver o que Deus já está falando para o corpo de Cristo? Quem vai responder às indicações do Espírito aqui? Eu creio, amados, na simplicidade do Evangelho não falta poder. Mas você vai ver que o poder de Deus nunca é limitado. Quando você ousar a crer na simples palavra de Deus como ela está escrita, você vai ver um poder tão grande, porque é o próprio Deus, o grande e onipotente Deus, Senhor sobre tudo e sobre todos, que está por trás da sua palavra. Eu quero orar por mim e por você, para a gente encerrar de verdade. Aleluia. Amém. Tem alguns pedidos aqui, mas antes eu vou orar por você. Seguir o fluxo do Espírito. E você como igreja, junto comigo, a gente vai orar pelos pedidos, amém? A gente vai socorrer aos irmãos sendo suporte, sendo igreja. Pai, em nome de Jesus, eu creio. Aleluia. Na tua vontade perfeita e absoluta sobre a nossa vida. Eu creio, Pai, que nós vamos começar a falar de assuntos que talvez não agradem muitos, que talvez não agradem multidões na internet, mas você nos chamou para sermos dispenseiros da tua palavra. Nós não vamos nos negar e nos furtar a falar a verdade. E, Pai, nós cremos que aquilo que acompanha a tua palavra, que é você mesmo, que é zeloso para fazer cumprir a sua vontade, cumpra-se em nós, Pai, como chamados e enviados ao mundo de trevas, cumprir levando a tua luz do Evangelho, levando a revelação da prática diária de uma vida santa diante do Senhor, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo que está revelada na tua palavra. E cremos, Pai, nos resultados poderosos,
porque é o Senhor Todo-Poderoso que está por trás da palavra, sustentando cada versículo, sustentando cada promessa e fazendo-as cumprir. Eu sei que em Cristo tudo o que o Senhor desejou se cumpriu para esse tempo, mas, Pai, nós precisamos viver o cumprimento daquilo que o Senhor já falou para nós especificamente e individualmente. Dons e talentos foram colocados no nosso coração. Capacitação do alto já chegou, Pai. Mas dê-nos a revelação, eu oro como Paulo, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para que a gente conheça a grandiosidade no nosso chamamento junto com todos os santos, a grandeza da nossa herança, o comprimento, a altura, a largura e profundidade, para que a gente consiga correr com perseverança e alegria, na simplicidade da palavra, mas não ausência de poder. Eu creio, Pai, no Teu fogo, acendendo o nosso espírito e nos reavivando para a chamada dos últimos tempos, Pai. Eu creio no ministério da reconciliação, sendo vivo e eficaz na nossa vida, para mudar a cidade de Vitória de Santo Antão, para mudar a história dessa cidade, desse estado e das cidades circunvizinhas. O nosso avivamento nós cremos e chamamos para um tempo novo diante do Teu altar, a prática da palavra, o ser zeloso e santo diante do Senhor, andando com sabedoria no princípio do temor do Senhor. E isso vai estender a nossa vida, aos nossos filhos, ao nosso ministério, a nossa vida como um todo, Pai. E eu sei, porque sei, que isso vai Te agradar. E porque uma vez estando agradado o Teu coração, o Senhor derrama do Seu favor e da Sua graça diante dos homens. Obrigado, Pai, por uma semana de resultados poderosos. Eu sei que a Tua palavra simplesmente é poderosa e ungida, e ela é poderosa para salvar as nossas almas. Espírito Santo, Você habita em cada um de nós. Traga à memória aquilo que nos traz esperança. Traga à memória aquilo que o Senhor já falou a nosso respeito. Traga à memória o quão bom foi o relacionamento iniciado em Cristo Jesus e quão melhor é viver em continuidade crescente, Pai, contigo. E eu creio, vou ouvir boas notícias. O vento vai trazer a notícia de longe. Aleluia. Nós vamos ver os resultados da fidelidade na prática da palavra. Não serão frustrados nenhum dos Teus planos sobre a nossa vida. Aleluia. Antes prosperarão para a qual o Senhor designou. As bênçãos correrão e nos alcançarão, porque nós temos a promessa do Senhor. E o Senhor é fiel, o Senhor não volta a sua palavra, o Senhor não desistiu de nós, o Senhor confia em nós e nós vamos corresponder ao nosso chamamento, com intencionalidade, inteireza de coração, fazendo para o Senhor, servindo a homens, mas para o Senhor, sendo agradáveis, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Todos salvos? Tem certeza? E se o diabo te disser que você não é crente? Se o diabo te ver tropeçando e dizer, tá vendo, vacilão, vacilona. Aí eu vou dar uma boa resposta, você diz para ele, para mim tem perdão. Aleluia, não fica no erro, não caia no engano do diabo que você caído perdeu. Eu sei que não, você salvo para sempre, não, cai nesse engano não. Mantenha-se e desenvolva a sua salvação em Cristo Jesus. Mas se o diabo te acusar, canta para ele que já não há mais condenação. Amém? E se o mundo falhar com você, Deus não falha. Se o pastor esquecer de você, Deus não esquece. Saiba disso, amados, em nome de Jesus. Vamos orar em concordância, eu quero já que você fique de pé. A gente vai orar pela vida do Miguel. Miguel é sobrinho de Gabriel, Miguel, e tem, no caso esse Miguel é o cunhado dela? Porque tem uma oração pelo cunhado dela.
São duas pessoas, Miguel e a Maísa, irmã de Marlon, está pedindo, ou não, a mãe de Marlon, está pedindo, isso, está pedindo oração para o cunhado. Então, amados, Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do Miguel, Pai. Nós cobrimos a vida dele com fé, com amor e com esta oração. E declaramos frustrado todas as tentativas do inferno sobre a vida dele. E declaramos nesse tempo agora, pessoas chegando perto dele para levar a exortação do Senhor. O Evangelho de Jesus que liberta, que traz luz e vida para a vida dele, Pai. E declaramos nessa questão espiritual, que o reino de Deus é poderoso para destruir as obras do diabo. E nós declaramos cancelados em nome de Jesus. Como igreja e como irmãos, de uma maneira unânime, nós dizemos em nome de Jesus, Satanás, recue da sua intenção na mente dele, sobre as suas intenções, nós declaramos frustrados os seus planos. E Pai, muito obrigado por amizades corretas chegando na vida do Miguel, para que ele cresça no amor do Senhor, que ele seja evangelizado, seja tratado no amor do Senhor, e tenha o Senhor como um pai, cuidando da vida dele em nome de Jesus. E Pai, como a irmã Maísa pede para o seu cunhado, nós oramos também sobre a vida desse homem, salvação, libertação, entendimento de que o amor de Deus faz mudar a rota do homem. E eu creio, Pai, em destinos sendo mudados a partir de hoje, a convicção do Espírito Santo mudando a vida desse homem para uma novidade de vida em Cristo Jesus. Nós cobrimos cada um deles com fé, com amor e com oração. E já desde esse momento, como cremos no Senhor, que ouve o que dizemos, e nós falamos crendo que o Senhor responde, nós já te agradecemos, Pai. Obrigado pela vida do Miguel, obrigado pela vida do cunhado da irmã Maísa, Pai, salvos, cheios do Espírito Santo, falando da palavra, amando ao Senhor, andando em novidade de vida e vivenciando as promessas do Senhor, para a glória do teu nome. Quem concorda?